Olá, queridos, graça e paz a todos. Queria rapidamente meditar com um texto com os irmãos em Filipenses, capítulo 2, verso de número 5 até o verso de número 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, falando acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 2 de Filipenses, versos 5 ao verso 8, queria deixar aqui pelo menos duas lições que aprendemos com Cristo Jesus. Se você olhar o verso de número 6, diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui eu vejo pelo menos dois degraus. Existem muitos degraus nesse texto, mas eu queria deixar aqui pelo menos dois degraus importantes para todos nós aprendermos com nosso Senhor. A palavra usurpação no grego é harpagmos, que significa tomar à força ou simplesmente roubar. Paulo está dizendo que Jesus, sendo Deus, ele não roubou, ele não usurpou, tomou a força, ser igual a Deus. Sendo Deus, não teve a necessidade, a vontade, o desejo de ser igual a Deus. Então, o primeiro degrau que aprendo com esse texto é que Jesus, mesmo sendo Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, da sua soberania, da glória dos céus, e se fez homem, se fez semelhante a nós, esvaziando, sendo Senhor, ele se tornou servo. Vivemos numa geração que as pessoas não querem mais servir, mas querem ser vistos. As pessoas, elas querem a glória para si. Perceba que em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele é tentado pelo diabo no deserto, o diabo usa a glória para querer convencer, para querer seduzir a Jesus. E assim os homens estão sendo seduzidos pela glória, pela fama, pelo glamour. Ninguém mais quer ser servo. Então, o primeiro degrau que eu aprendo é que ele, sendo Deus, ele se desfez da sua glória. Então temos que tirar a soberba, temos que tirar a prepotência e subir este degrau, que é importantíssimo. O texto continua dizendo, no verso de número 8, e achado na forma de homem, ele já desfez da sua glória, se fez semelhante a nós. Achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo. Já não bastava ele desfazer da glória, da sua soberania, se fazendo semelhante a nós. Quando ele se encontra semelhante a nós, o texto diz que ele se humilha a si mesmo. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Hoje as pessoas, elas querem ser exaltadas. E Jesus, ele se humilha a si mesmo, a ponto que o texto diz, sendo obediente até a morte, segundo degrau importante.
ele foi obediente. Esse degrau é importantíssimo, a obediência. Perceba que Paulo revela que Jesus, ele na sua vida terrena, ele foi obediente. 1 Coríntios capítulo 11 diz: sede meus imitadores. Paulo está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Ou seja, me imita, porque eu estou imitando a Cristo. Então devemos, como também está em Efésios capítulo 6, devemos sermos imitadores de Cristo Jesus. E um importante degrau que devemos imitar a Cristo é a obediência. E interessante que o texto diz que ele foi obediente até a morte. Então o segundo degrau é a obediência constante. Não é obedecer hoje e amanhã ser um desobediente, não. É a obediência constante. Obediência até a morte. E o mais importante, morte de cruz. Não é apenas até a morte, mas uma morte que ele aceitou. Sendo que a morte de cruz era para pessoas criminosos, pessoas condenadas por crimes. Crime esse que ele não cometeu, mas ele foi obediente. Mesmo não cometendo, ele entende e ele sabe que é o plano divino para a humanidade. Então, ele passa pela morte da cruz para que hoje, eu e você, tivéssemos vida e vida com abundância na presença de Deus. Então, eu queria deixar esses dois degraus em Filipenses, capítulo 2, verso 5 até o verso de número 8. O primeiro degrau é o degrau de não nos soberbecer, não querermos ser o que não somos. Ele não usurpou, mesmo ele sendo, ele não usurpou ser igual a Deus. E tem muita gente que não é nada e quer ser. Segundo degrau é o degrau da obediência constante. Obediência constante, obediente até a morte. Até a morte, e a morte de cruz. Então que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, curta, compartilha, se inscreva, que Deus vos abençoe poderosamente.